Ok, turma, tudo bem? Voltamos. Então, hoje a gente vai falar sobre amplificador operacional, né? A gente vai falar um pouquinho dos fundamentos desse circuito integrado, muito relevante aí em algumas aplicações na eletrônica, tá bom? Turma, o amplificador operacional, que é esse circuito integrado que vocês estão vendo aqui, ó, ele é um dispositivo que ele realiza várias operações matemáticas, tá? Operações de adição, multiplicação, divisão, diferenciação, além de fazer funções como comparação e amplificação, tá bom? Alguns autores chamam esse dispositivo eletrônico de AMP-OP, eles usam só as iniciais aqui, ó, AMP-OP, que é as iniciais do nome amplificador operacional, tá bom? Na realidade, esse circuito aqui, interno dele, né, desse dispositivo, ele é muito complexo, tá bom, turma? Ele é formado dentro dele por diodos, resistores, transistores, e aí, sendo ele muito complexo, a gente só vai se concentra nos nossos estudos mais na funcionalidade das pinagens. E, evidentemente, que essas informações a gente obtém lá na folha do fabricante, tá bom? Aqui a gente abre uma imagem que vocês têm aí no livro de vocês, de processamento de sinais, né? É uma das aplicações, né, que a gente usa o amplificador operacional, que é a comparação de sinais. E ele também pode atuar como filtros. Vocês percebem aqui que vocês têm um transdutor, né? Lembra lá o que é transdutor? Que é aquele elemento que vai converter energia de uma natureza para outra, né? Por exemplo, aí o microfone, se a gente for falar de algum sentido nosso, a visão, né, a audição, lá a gente escuta o som, aí o ouvido converte em um sinal elétrico e vai para o cérebro. Aí você consegue identificar qual é a música que está tocando, tá bom? E isso é feito pelos transdutores. Não confundir transdutor com sensor, tá, turma? Porque o transdutor, ele transforma. O sensor, ele vai detectar uma variável física, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho esse sinal que vem do transdutor, né? E esse sinal que vem do transdutor, ele é enviado para um amplificador. Na verdade, esse amplificador operacional aqui, ele colocou amplificador de diferenças, porque ele está com uma configuração que os amplificadores têm. A gente usa os amplificadores em diversos tipos de configuração, que a gente vai ver mais lá na frente. Então, aí, o que acontece? Nesse caminho, né, que é um exemplo até de comunicação, né, das redes de comunicação, existem vários sinais de interferência. E aí, o que acontece? Esses sinais de interferências, ó, são recebidos nesse processo pelo esse sinal que chegou aqui do transdutor. Ó, tanto é que transdutor mais interferência. Aí, o que acontece? O amplificador operacional pode ser aplicado como um filtro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar essas interferências para poder chegar no destino. E aí, chega lá no destino um sinal já filtrado e amplificado. Então, essa aqui é uma das aplicações do amplificador operacional. O amplificador operacional, novamente, está no livro de vocês essa informação, ele tem na figura 75 a simbologia dele, ó. Você percebe que ele tem dois terminais, um terminal não inversor e um terminal inversor, representado pelo positivo e negativo. Ele tem duas entradas para ser alimentado, ele normalmente é alimentado com uma fonte simétrica, tá? Por isso que é mais e menos. E aqui é o sinal onde vai sair, né, a tensão de saída. Aqui, lembrar, né, que ele é um circuito integrado, então ele tem pinos, está aqui a pinagem dele, ó, ele tem 8 pinos, cada pino tem uma função, tá bom, turma? E aqui, esse modelo que a gente está apresentando aqui é o LM741. É um amplificador operacional muito versátil e bem utilizado, bem conhecido ele, o 741. Tá aqui ele novamente, mostrando para vocês, ó, a simbologia dele interna, esse triângulo, né? É um símbolo, tá? Aí você tem os 8 pinos, as entradas negativa e positiva, que vai ser usada, pino 2 e pino 3. Pino 7 é a mais, VCC. Pino 4 é o menos, VCC. A saída no pino 6. Aí o pino 5 e o pino 1 são offsets, de controle, e o pino 8 é um pino que não tem conexão nenhuma, tá?
Normalmente esses pinos 8, 5 e 1 a gente quase não utiliza. Aqui vocês têm as características, né, do amplificador operacional, né, as principais características dele, ó, tensão máxima, resistência de entrada, ganho dele, típico, resistência de saída e a corrente máxima que ele suporta, tá bom? Aqui a gente já vai mostrar para vocês as configurações, como é que a gente pode usar, né, o amplificador operacional. Ó, eu posso usar ele como um amplificador inversor, então eu vou ter que fazer essas ligações aqui que vocês estão vendo. Ó. O sinal entra aqui na entrada inversora, no negativo, com uma resistência, o R1. Aí eu tenho um jump, né, lá para a saída. Aí aqui a entrada não inversora está aterrada. Tá? Então, isso aqui é a fórmula para eu saber quanto é que vai dar o valor da minha tensão de saída. Da mesma forma, se eu trouxer VI para baixo de V0, né, que é saída pela entrada, eu vou saber o ganho também desse meu amplificador fazendo essa relação aí, tendo essas informações, é claro, né, de RF, que é o resistor aqui, ó, e o R1, que é esse resistor que está aqui na entrada. Tá bom, turma? Outro que eu tenho é a configuração amplificador não inversora. Ó. Perceba que a entrada agora já está no positivo, na entrada não inversora. E o aterramento foi para a entrada inversora, tá bom? Presta atenção nesses detalhes aí. E a equação também houve uma modificação nela. Aqui a gente tem para comparar, né, um amplificador inversor e um amplificador não inversor. Percebe que o sinal de vermelho é o sinal da entrada, tá bom? Então, esse aqui é um amplificador inversor. Olha o que aconteceu com o sinal de saída, ó. Foi invertido, ó. Percebe que aqui ele começa com o semiciclo para cima, na saída já está para baixo, tá bom? A mesma coisa aqui no amplificador, né? Eu coloquei aqui na entrada não inversora o sinal de entrada, no positivo. Olha o que aconteceu. Permanece o mesmo sentido. Ó. Sinal de entrada é o de vermelho, sinal de saída é o de azul. Então, não houve inversão de fase. Tá certo, turma? Aqui já uma configuração somador inversor. Você percebe que ele já tem ó, vários resistores na entrada do sinal que é inversora, né? Da entrada da inversora. A não inversora está aterrada, ó, ainda com resistor RE. Esses resistores aqui são resistores que são dimensionados, tá? Aqui são as várias entradas, seriam vários sinais de entrada, tá bom? De V1, V2, V3 e V4 que serão somados. Aqui a amplificação de subtrator, né? Então, subtraindo dois sinais elétricos, né? V1 e V2, ó, que eles entram aqui e eles vão ser subtraídos, né? Então, perceba que essa seria a forma que a gente iria ligar esse circuito no amplificador operacional. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que eu quero mostrar para vocês de comparador, que é uma das aplicações bastante interessantes do amplificador operacional. Nesse exemplo, a gente vai ver que é malha aberta, a gente vai ver a tensão da entrada na inversora, se ela for maior que 4,5, né? Aí a gente vai ter tensão na saída, que é de 9 volts. Essa tensão vai acender um LED, ó. Perceba aqui que foi feito no TIM Card, ó. Então, você tem aqui a resistência com a tensão aqui em zero na saída do circuito. Aí, daqui a pouco, você vai diminuir. Você percebe que vocês estão aqui, ó, 2,57, ainda está menor que 4,5, né? Então, o LED ainda está apagado. Daqui a pouco, houve uma subida, ó. Passou de 4,49 ou 4,5, deu 4,83, ó. O LED já acendeu. Então, eu já tenho 9 volts lá na saída, isso já possibilita o LED acendendo, tá bom? Então, turma, isso aí foi os fundamentos que a gente tem que passar para vocês de amplificador operacional. Foi feita uma proposta aí de atividade, espero que vocês consigam desenvolvê-la, tá bom? Até a próxima aula.